Cristo, saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. É um prazer muito grande poder estar convosco e mais uma rica oportunidade, meus irmãos. Queridos e amados irmãos, não esquecendo de deixar os seus likes, compartilhar, divulgar, acionar o sino das notificações e comentar nos nossos vídeos, comentários que são edificantes. Percebo uma grande ausência de muitas pessoas, percebo abandono nos comentários, abandono no segmento aos vídeos do canal Bíblia em Foco, mas enfim, meus irmãos, sempre fui convicto de que a verdade ela ou ajunta ou espalha. Não tem como uma pessoa se manter na verdade se não gosta da verdade, não vai conseguir perdurar muito tempo ouvindo, porque vai ficar angustiado, contrariado e vai acabar desistindo de ouvir. A palavra de Deus ela é muito verdadeira, a palavra de Deus ela é poderosa. A palavra de Deus, ela penetra e ela vai limpando. E a pessoa que verdadeiramente não está liberto não consegue ficar de acordo com a verdade da palavra de Deus. Sempre vos disse que nós não temos aqui no canal Bíblia em Foco corruptos de estimação, não colecionamos pastores de estimação, nem corruptos de estimação e também não colecionamos instituições de estimação, de forma alguma. Instituições essas que eram defensores da verdade, matavam milhões de obreiros e pessoas em nome da verdade e hoje viraram as costas para aquilo que pregavam e estão cheios de blá 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 e mimimi, querendo convencer de novo e colocar um argumento forjado, uma retórica, uma conversa fiada para convencer os irmãos a nível de Brasil e de mundo. Queridos e amados irmãos, agradeço a Deus aqueles poucos que ainda contribuem com o canal Bíblia em Foco. Todo canal no YouTube, seja secular ou de cunho religioso, tem mantenedores e ajudadores. Então não me sinto constrangido de pedir as ajudas de forma alguma, porque para nós nos mantermos precisamos das ajudas. Eu sei que hoje em dia está complicado a nível de Brasil e de mundo, estão destruindo com a essência do Evangelho. As pessoas estão completamente destruindo com o Evangelho, destemplados, desigrejados, mal intencionados, alguns bem intencionados, mas de uma forma ou de outra o Evangelho a nível de Brasil está destruído. A igreja perdeu o seu papel na sociedade, a igreja perdeu a sua relevância e a sua influência. A igreja não influencia mais porque Deus permitiu que as pessoas expusessem toda essa canalice que esses pastores e líderes estão cometendo a nível mundial e a igreja acabou perdendo muito com isso. Quem perdeu bastante foi o reino dos céus e o reino das trevas ganhou com toda certeza, porque tem crentes e mais crentes que amontoa a nível de Brasil de mundo que são ignorantes, em vez de dar atenção aos verdadeiros pregadores, a verdadeira mensagem da palavra de Deus, não, de forma alguma eles apoiam corruptos, eles ajudam corruptos, eles dão as mãos corruptos, mas os verdadeiros homens de Deus, na verdade, eles não querem ouvir. Mas isso não nos constrange, também não nos deixa preocupados, porque nós estamos bem no tempo do fim. Meus irmãos, hoje eu quero falar com vocês em um vídeo muito rápido, sobre um vídeo que está viralizando aí nas redes sociais, mais a nível de Deus é Amor, onde a Maria Lorena responde e rebate o Davi Miranda Neto, ou Davi Miranda Almeida Neto. Não interessa o nome, vocês sabem muito bem, não precisa ficar contendendo o nome, desviando o foco, são muito espertos, pega qualquer coisinha no vídeo para... Não é Davi, não, o que interessa é o conteúdo dos meus vídeos. Quando eu bato firme que eu pego nos pecados, as pessoas vão lá pegar outra coisinha, não, o conteúdo é que interessa. E nesse vídeo, vocês percebem que a Maria Lorena e o Davi Miranda Neto se criaram junto na Igreja de Deus é Amor. Um é amigo número 1 do falecido missionário Davi Miranda e o outro é neto. Então, tanto uma pessoa como a outra estão se degladiando em vão, porque pertencem à mesma igreja, fazem parte da mesma igreja e para mim não passa de blá 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 e mimimi. Porque estão na mesma igreja, brigando entre si, se retalhando, dividindo o povo, colocando o povo uns contra os outros, como eles sempre fizeram. Colocavam as pessoas uns contra os outros dentro da própria Deus é Amor e também colocavam os ministérios uns contra os outros, que isso era o papel chave do missionário, falar mal de assembleia em pleno rede nacional, internacional, Voz da Libertação, xingar todo mundo, falar mal de pastor da Assembleia de Deus, dizer que a Assembleia de Deus é tudo para o inferno, que pastor da Assembleia de Deus é tudo para o inferno e que a Igreja de Amor era a única santa, que quem viesse para lá ia ser salvo, que era a única igreja revelada. Bom, não estou aqui para contrariar ninguém, nem para falar mal de ninguém, eu estou aqui para expor a verdade, e essa gente são hipócritas. Então a Lorena, ela rebate o Davi Miranda Neto.
E aí alguém vai dizer, você está defendendo um ou outro? Não defendo nenhum nem outro, porque eles conviveram lá dentro, cresceram lá dentro, e agora estão se degladiando, estão debatendo um com o outro e colocando os membros da Igreja do Amor mais uma vez, dividindo aquele povo que já é mais dividido que vocês nem imaginam. Então o que acontece? O que eles deviam chegar? Um senso comum, não colocar Davi Miranda Neto em diretoria de nada, não colocar Maria Lorena fazer nada, vocês estão entendendo? A não ser o trabalho de uma ajudadora de uma mulher qualquer na igreja. Então tá tudo errado. Alguém esperou aqui que eu vim aqui apoiar a Lorena, que vocês fazem, tremendo e vibrando e gritando porque ela tá xingando o Davi Miranda Neto? De forma alguma, não sou tolo, eu conheço a Bíblia Sagrada. Então, quando a Maria Lorena rebate o Davi Miranda Neto, num vídeo que viralizou no Facebook, que ela disse que a igreja não tem doutrina, a Maria Lorena tá falando asneira. Ah, mas é uma santa, não interessa quem ela é, rapaz. Vocês defendem quem vocês quiserem. Eu vim aqui para falar a verdade do evangelho. Não é só sobre a Lorena, qualquer mulher ou qualquer homem que falar asneira, nós vamos debater, nós vamos combater pela palavra, porque nem eu sou dono de nada. A única coisa que eu já disse 1000 vezes, eu vou dizer mais uma vez, eu tenho me colocado, empautado a minha vida na palavra. Eu tenho tentado andar na palavra. Então ninguém vai conseguir me combater se eu estiver na palavra. É óbvio. Combater a minha vida, as minhas falhas, sim, mas o que eu prego não, porque o que eu prego é Bíblia. Bom, então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Que a Maria Lorena fala no começo da fala dela, junto com o Milton Neves, não sei quem é que está ali com ela, que na verdade só pode ser um hipócrita, porque eu conheço esses hipócritas, tudo a Deus e amor. O Sérgio Sora era hipócrita assim ao extremo, batia em todo mundo, disciplinava todo mundo, falava de amor e mordia as pessoas, brigava em reunião. A Léa xingava todo mundo em reunião quando era nova. A Léa era bem potrancona para xingar as pessoas, o Sora era bem cavalão para xingar as pessoas. E não adianta ficar bravo, porque eu não estou nem aí para quem ficar bravo, porque a gente sofreu muito na mão dessa gente, então a gente fala e pronto. E se quiser levar para a justiça, para onde quiser, leva para onde quiser. Hoje nós percebemos aí, que é um assunto que eu quero falar também, xingava todo mundo, não dava atenção para nenhum membro, não conversava com nenhum membro, e hoje estão aí dando uma de que se humilhar, se arrepender. Não, meus irmãos, de forma alguma. Ninguém muda de um dia para o outro. Uma instituição não muda e nem uma pessoa muda de um dia para o outro. A pessoa nasce na palavra, mudar não muda, de forma alguma. Se não mudou quando se converteu pelo poder do evangelho, não muda mais. Então assim, a Lorena diz que a igreja não tem doutrina e que a igreja não tem costume. E eu vou ir contra o que ela falou. A igreja tem doutrina e a igreja tem costume e a igreja tem usos. A igreja tem usos e a igreja tem costume. Algumas têm costumes que são aberrações, que são ditadura de líder. Algumas têm usos que são ditadura de líder. Outras têm alguns usos abusivos, tem usos pagão, mundano, profano. Então a igreja tem usos, tem costume e a igreja tem doutrina. O que é doutrina, Maria Lorena? Você só grita. Você é uma mulher de Deus, não tem dúvida que você é uma mulher que tenta guardar a palavra, a doutrina, que tenta ter testemunho. Você tem, guarda até coisa que você não entende, mas você guarda. Você está entendendo? Então eu não estou contra a Lorena de forma alguma, e nem falando mal da Lorena, mas a Lorena, ela só grita e treme a voz. E as pessoas da Igreja de Deus e Amor sempre foram acostumadas no grito. Tanto é que aqui no Rio Grande do Sul tinha o pastor Estigar Ribeiro, que já até morreu, que soprava no microfone e assustava todo mundo, porque caía um endemoniado ou outro lá, e ele dizia que caía endemoniado e assustava. O Joel Miranda fazia isso, que todo mundo ovaciona, o Joel Miranda soprava, gritava, todo mundo gritava, o Sérgio Sora tremia a voz, gritava. Com a igreja cheia na época, tinha inúmeras pessoas naquelas concentrações, era normal a pessoa gritar, aquele povo fazer um tendel e assustar todo mundo. Então sempre foi muito grito, e a Lorena grita e treme a voz. Mas não tem nada de conhecimento de Bíblia, não prega nada, não tem nada de Bíblia. Na verdade, ela é usada em algumas revelações e pronto. Essa é a verdade. E a Lorena vem dizer que a igreja não tem doutrina. O que é doutrina? Doutrina é um conjunto de ensino. Doutrina, a palavra doutrina no original é um conjunto de ensino, de regras que norteiam o sistema religioso. Então, como que a igreja não tem doutrina? Então, fecha a boca, não fala que não sabe. Quer rebater o Davi Miranda Neto, ataca ele no corredor da igreja lá em São Paulo e briga entre vocês dois lá. Não vaze isso pro ar. A Igreja do Amor já está destruída, dividida, mais retalhada do que vocês possam imaginar. Os filhos já foram embora, já dividiram a igreja. Os lobos, que o missionário dizia que eram os pastores da igreja, não eram os próprios filhos. Os lobos que destruíam a igreja, cada um pegou uma fatia. E agora vai dividir mais ainda. Aí coloco a Lorena, que não tem muito conhecimento de Bíblia, que é uma mulher que se criou ali do lado do missionário, que se julga mais santa da igreja, a debater com o Davi Miranda Neto, um liberal extremo, que é uma zombaria dizer que esse rapaz que aparece de camiseta, falando em redes sociais e tudo, ele aparece do jeito que ele quiser. Colocar uma pessoa que são polos muito
diferenciado, vocês estão entendendo? Isso vai explodir, vai dar tudo que é tipo de choque de fogo dentro da igreja. Então, colocar os dois para se degladiar. Aí o Davi Miranda Neto veio responder ela. Claro, ele veio responder com toda a razão, ele se criou junto com ela, ele não tem nada contra ela. E ele veio explicar o lado do trabalho dele, liberal e mundano, que ele colocou e pronto. Igreja Preta, movimento dos senhores do mundo, movimento da nova era, movimento de liberalismo, um sistema instaurado a nível mundial nas igrejas, que as igrejas pretas, os cultos com luz, com refletores, que é o culto do próprio anticristo, vocês estão entendendo? Então eles vão se debater em quê? Em si, entre si. Então ela vem dizer para mim que a igreja não tem doutrina e que é para os irmãos seguir a doutrina do missionário. Em outro vídeo vocês escutam ela falando a doutrina do missionário Davi Miranda. Irmãos, escuta, eu vou dizer uma coisa que eu não vim ironizar, mas dá vontade de ironizar, de brincar, de rir, para poder suportar e digerir toda essa baboseira que essas pessoas falam. Irmãos, qual é que é a doutrina? Em primeiro lugar, vamos falar o seguinte, a doutrina é do missionário ou a doutrina de Deus? Quem é o missionário? Um Deus, um semideus? Bom, essa igreja sempre considerou o missionário como um semideus. Era um homem bom, era um homem sério, era um homem de oração? Acredito que seja. Não defendo em tudo porque não convivi com ele. Tem assuntos que a respeito da pessoa dele que eu prefiro não falar e prefiro não questionar, para mim não prestar conta no dia do juízo. Mas tem muitas suspeitas de que ele era um homem comum como nós, que não era melhor que nós. Vocês estão entendendo? Para nós não irmos longe, para não suscitar blá, 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 blá. Tocou no santo, entendeu? Nenhum homem é santo, todos nós somos pecadores. A igreja toda em si é santa no sentido de que somos santificados e separados. Mas todos nós somos pecadores e falhos. Então a doutrina do missionário. O missionário, em primeiro lugar, não tem doutrina. A doutrina é da palavra de Deus. A doutrina é de Cristo. Jesus Cristo disse, minha doutrina é boa. Então a doutrina do missionário pode ser ruim, pode ser doutrina de homem. Pode ter dentro das igrejas algumas doutrinas de demônio, algumas doutrinas de homens. Agora tem a doutrina de Deus. Então, a doutrina de Deus, essa é boa. Jesus disse, a minha doutrina é boa, porque a minha doutrina não é minha, minha doutrina é do meu Pai. Então, minha doutrina cura, minha doutrina salva. Então, a doutrina de Cristo é boa. Então, a doutrina é da Bíblia, em primeiro lugar, da Bíblia. E não adianta ficar bravo comigo. Se quiser dar só 500 visualização, não estou nem aí. Entendeu? Porque essas pessoas são hipócritas, não querem ouvir a verdade. Tá lá os vídeos da Nadir, da casa da pastora, 1 milhão de visualização. Qualquer fanfarrão, qualquer palhaço, qualquer idiota que vem falar na internet, o que não sabe nada de evangelho, que se infiltra no meio do evangelho e se diz evangelho, vão lá e ovacionam. Então não estou nem aí para o que vai dizer, ou o que vai falar, ou o que vai escrever. Escreva o que quiser no comentário. Fale o que quiser, não estou preocupado com vocês. O canal Deus Revelou, a minha rede social é minha, e esse canal é para falar a verdade, para clarear algumas pessoas no mundo que ainda querem ouvir a verdade. Então a doutrina é de Cristo, a doutrina é da Bíblia. A doutrina Maria Lorena não é do missionário, a doutrina não é da Deus é Amor. E até a doutrina da Deus é Amor, até tem algumas doutrinas que são prejudiciais. Então, em primeiro lugar, que a doutrina é do missionário, para responder esse vídeo. A doutrina é da Bíblia de Cristo. Jesus disse, a minha doutrina é boa. A doutrina que é de homem, ela é maléfica. E as dos demônios são destruidoras. Vocês estão entendendo? Agora, em segundo lugar, qual que era a doutrina do missionário? Qual? Algumas coisas boas, mas um conjunto de coisas terríveis. Então, que você vai seguir a doutrina do missionário, vai ir nos papos da Maria Lorena, você tem que ir pela Bíblia, irmão. Você não pode, irmão, eu estou dizendo para vocês. Qual é a doutrina do missionário? Consagrar apóstolo da fé, apóstolo de Cristo, apóstolo dos milagres. Qual é a doutrina do missionário? Abrir, quando a Igreja de Amor tinha 10, 12 anos, o sistema para as mulheres subir no altar, consagrar a mulher. Vocês estão entendendo? Mulheres lá pregam, mulheres lá mandam, mulheres lá dirigem igreja, mulheres pastoreiam o Campo Grande, mulheres lá são as financeiras de Estado, que são os cargos mais elevados que existem. Essa é a doutrina do missionário. Qual é a doutrina do missionário? É esse tipo de doutrina aí. Vocês estão entendendo? Onde as mulheres mandam, procuradoras no exterior apoderado. O que é procuradora apoderada? É alguém que tem poder para fazer o que quiser com a igreja no exterior. Vocês querem receber apoderamento de procuração para fazer o que bem entender. Então são procuradoras apoderadas. Estou falando o que vivi, o que sei quando estive no exterior. Vocês estão entendendo? A doutrina do missionário qual é que é? É uma mulher não poder andar com racho numa saia, mas poder subir no altar, pregar e dirigir igreja. Vocês estão entendendo? Como se a quadrangular, a Amy Semper McPherson, que era a líder da quadrangular, e tantas outras igrejas que consagraram mulheres, tais aí como a do Agenor Duque, com bispo. Então, essa é a doutrina. A própria Maria Lorena, evangelista, não existe evangelista biblicamente para mulher. Você entendeu? Então a Lorena tem que defender mesmo a doutrina do missionário. Qual é que é a doutrina do missionário? Algumas outras aí. Consagrar apóstolos,
não deixar a mulher andar de bicicleta e tantas outras. E eu me esqueci de várias doutrinas aqui que ele colocou que são aberrativas. Vocês estão entendendo? Então não é a doutrina do missionário, vocês têm que entender que a doutrina é de Deus. Não me vem em mente para falar aqui, mas tem muitas doutrinas dele criadas, que são aberrações, vocês estão entendendo? Dons de revelação, e vai seguindo a lista. Não é uma nem duas, são uma lista de doutrinas que são do homem. Vocês estão entendendo? A mulher não podia subir num cavalo, não podia andar de bicicleta. Isso é doutrina de homem, isso não é doutrina de Deus. E consagração de apóstolos, vocês têm consagração feminina, vocês estão entendendo? E várias outras coisas. Então vocês cuidado, porque vocês podem estar seguindo uma doutrina achando que é a doutrina de Deus, porque alguém incutiu na cabeça de vocês, é a doutrina de homens. Então eu queria dizer, respondendo essa segunda pergunta, que qual é a doutrina dele? Matar obreiros, não dar um salário para obreiro, destruir vida de obreiros, você acumular milhões em banco, vocês estão entendendo? Depois deixar os filhos repartir. Então cuidado, meus irmãos, não deixar um membro visitar um parente que é da outra igreja, não deixar um membro da igreja visitar lá uma cidade e ir num culto lá de uma outra igreja que guarda também os mesmos padrões ou parecidos, não ir. Essa é a doutrina, era uma doutrina ditatorial, vocês estão entendendo? Muitas coisas boas, mas um conjunto de coisas que não pode existir, que mata a fé de qualquer um. Vocês entendem, meus irmãos? E eu quero voltar falando. Não podia visitar uma igreja, não podia ir em lugar nenhum, não podia, por exemplo, usar um tênisinho que tivesse qualquer logo de um super-herói, mas os netos do missionário usavam a camisa já lá na própria revista ID, nas imprensas, você vai ver os netos dele, os filhos do pastor Lorival, usando camisa do Mickey, da Minnie, que são da Disney World. Por quê? Porque o pastor Lorival morou anos nos Estados Unidos, ninguém é bobo, e eles iam direto na Disney World. Vocês estão entendendo? Então os membros não podiam fazer nada, mas a família podia fazer tudo o que queria. Então os membros eram disciplinados se usassem uma sandália do Batman, se por ignorância uma avó comprasse sem saber, fosse analfabeto ou dasse de presente uma avó ímpia, ou uma avó crente, alguma coisa, usasse era cortado na hora, ninguém explicava, tira essa sandália, já via demônio nos pés, na cabeça, mas ninguém via demônio nos peitos dos netos do missionário quando usava a camisa do Mickey e da Minnie, que eram os maiores personagens da Disney World, entendeu? Isso está na revista Vídeo, na revista ID, você vê as camisas, os netos, quando posta foto dos netos ali, porque sempre viveram nos Estados Unidos, sempre foram na Disney World, esses vídeos que viralizou no YouTube deles, tudo, o André e toda a família, os netos, o Davi Miranda Filho, tudo eles ali de bermudão, indo na Disney World e vendo personagens da Disney, isso aí não é nada novo. É que as pessoas não querem ser libertos das suas algemas. Então, quando eu venho pregar aqui para vocês, eu prego a verdade. Não estou nem aí no que vocês vão dizer ou pensar. Agora, combater a verdade, jamais. Então, o missionário pode ter sido uma pessoa boa, pode ter tido um monte de coisas que ele colocou boa, mas não seguia 100% os padrões doutrinários no final. Por isso que a igreja está uma vergonha. Vocês estão entendendo? Então não venha para mim querer dizer que eu estou errado, porque os fatos estão aí. A nível de Brasil, contra fatos não há argumento. Então, irmã Maria, não adianta vir dizer que a doutrina é do missionário, porque o missionário não tem doutrina. E algumas doutrinas que ele tinha são prejudiciais. São doutrinas antibíblicas, são doutrinas que não condiz com a igreja apostólica, com a igreja de Cristo, com a doutrina dos apóstolos. E, para responder em segundo lugar, é o seguinte... Primeiro, que a doutrina é de Cristo, não é de homem algum. E em segundo, que tem doutrinas dele, que você disse que a doutrina tem que seguir a doutrina do missionário. Nem o Davi Miranda Neto tem exemplo para a doutrina hoje, e nem o próprio missionário acabou 100% com exemplo. Porque destrilhou no final da sua carreira de muitos itens que são terríveis, como consagração de apóstolo. Ele mesmo disse que o Sérgio Sora merecia ser apóstolo porque estava saindo e fazendo milagre. O Davi Miranda Filho era apóstolo dos milagres, o Daniel era apóstolo da fé. Ele era missionário. Meus irmãos, a consagração bíblica é de auxiliar a pastor. E acabou, estou citando isso aí porque são itens, são erros grosseiros. Mas tem muitos outros, inúmeros outros. Tem a consagração de objeto, tem a idolatria dentro do culto, tem a venda no templo, tem o comércio dentro da igreja. Tanta visão para xingar e para colocar picuinhas. Uma irmã tinha que costurar a saia na porta da igreja com aquelas obreiras perturbadas que ficavam ali olhando, esperando eles entrar, para ir lá e criticar. Um rachinho assim numa saia que às vezes ganhava, às vezes não tinha. Ninguém orientava isso, mas disciplinado deixava sem ser. Enquanto que tinha coisas terríveis, estava coando mosquito, engolindo o camelo. Então a doutrina não é do missionário, e o missionário tem muitas doutrinas que não batem com a Bíblia.
Você entendeu? Ele convenceu o mundo quando ele falou de 3 coisas: política, televisão e divórcio. É óbvio que essas 3 coisas, qualquer crente consciente sabe que isso aí não é bom para a igreja, que isso aí acaba destruindo a mente de crentes doutos e os indoutos muito mais. Vocês estão entendendo? Mas no sentido que eu estou falando no meu vídeo aqui é o seguinte: a Lorena disse que a doutrina é do missionário. O missionário não tem doutrina, a doutrina é de Deus. Vocês estão entendendo? E em segundo lugar, minha pergunta é o seguinte: que doutrina do missionário? Se muitas das doutrinas eram doutrinas que matavam, e doutrinas que feriam, e doutrinas antibíblicas. Então fica aí meu apelo para vocês: nem Davi Miranda Neto, nem Maria Lorena nessa situação. Ela disse que a igreja não tem doutrina, tem santificação, e a santificação vem através do quê? Do ensinamento doutrinário da palavra. Então quem não sabe falar, fica quieto, fica gritando, orando e revelando. Quem não conhece Bíblia, que fique quietinho. Você está entendendo? E eu não estou nem aí com quem vai dizer, o que alguém vai dizer a nível de Brasil, que alguém vai se levantar. Não estou nem aí, meu irmão. Você está entendendo? Eu estou falando com nível de conhecimento. Eu vivi lá dentro 12 anos, cooperando, subindo, descendo, em meio de diretoria, de grandões, de pequenos. Eu vi tudo que vocês possam imaginar que eu podia ver. E outra coisa de conhecimento da igreja não é só os 12 anos que eu vivi lá dentro. Eu já falei aqui várias vezes. A família dos familiares do meu pai são crentes da Deus e Amor há 40 anos. Quase tempo de fundação. E tem alguns que até do tempo da fundação. Então fica aí meu apelo, meu vídeo, que Deus abençoe vocês. Voltamos falando de outro assunto, tá certo? Que Deus abençoe em Cristo. A doutrina é de Cristo, não de homens. A doutrina de homem mata e a doutrina dos demônios fere. Fique em Cristo, pois em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos.